Mas então vamos lá, né? O que eu tô querendo, na verdade, com essa live, não só com essa, mas eu vou estar num processo aí de lives a partir de agora, então eu vou aparecer mais aqui para conversar com vocês, porque tem muita coisa que não dá pra gente responder num simples story, ficar por uma respostinha muito básica, né? Então eu quero realmente ajudar aí de fato vocês. Eu vejo que as pessoas lutam muito, né, com alimentação. É uma luta não só contra a balança, contra o emagrecimento, mas principalmente contra essa parte de alimentação mesmo, né? Que eu vejo que as pessoas assim ficam procurando, é a dieta low carb que pode me ajudar, é o jejum intermitente, são os chás emagrecedores, a cinta modeladora, ou sei lá, quais suplementos podem estar me ajudando ali, né, para esse emagrecimento. Começam a buscar outras possibilidades, assim, né, para estar te ajudando ali nesse processo de emagrecimento e esquecem muito do básico, né? Eu vejo que as pessoas também se apegam muito será que tem algum alimento que vai me ajudar a emagrecer? Será que tem algum alimento que atrapalha, que me engorda? Então, se apegam muito a essas pequenas coisas, sendo que não é isso que de fato vai fazer a diferença, né? Tem coisas que são comprovadas que ajudam, tem coisas que são comprovadas que não ajudam, mas que de fato vai estar te auxiliando realmente no emagrecimento, esse fator essencial que eu vou estar falando aqui. Então, assim, eu quero que vocês agora esqueçam tudo que vocês já ouviram de a low carb que é melhor, é o jejum intermitente, é tal dieta, é tal suplemento, é tal ajuda. Eu quero que vocês esqueçam de fato de tudo isso, porque a partir de agora você vai pegar desde essa base do emagrecimento e começar a aplicar realmente aí para ver de fato uma diferença aí para você. Então vamos ver aí se alguém acertou, mas o fator essencial para o emagrecimento que eu quero trazer aqui para vocês é o déficit calórico. Eu sei que muita gente aí já até ouviu falar, vão me contando aí quem acertou, tem muita gente que acertou ali, eu vi respondendo certinho ali na caixinha de perguntas, mas enfim. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre o déficit calórico, né? Que seria, na verdade, para quem não sabe o que é isso, é você estar comendo menos calorias do que você gasta. Mas eu vejo que o assunto para sempre muito por aí, né? Ok, eu preciso então estar comendo menos do que eu gasto, mas quanto que eu gasto? Como que eu sei, né, o quanto que eu tô comendo? Será que o déficit calórico que eu tô aplicando em mim é o ideal ali para mim? Como que funciona isso? Então eu quero trazer nessa live, eu vou dar um pouco de continuidade aí também em próximas lives que eu estiver fazendo, mas o que eu quero realmente que você preste atenção é nesse déficit calórico para conseguir de fato emagrecer. Então, o que eu quero, na verdade, é trazer aqui de uma forma prática, primeiro, para quem não entende muito como que funciona isso, e até para vocês realmente perceberem o quanto vocês precisam se desvencilhar, assim, desse negócio de, tal alimento engorda, tal alimento emagrece, e começar a prestar mais atenção nessa parte mais de calorias, porque isso que é a base. Lógico que, assim, são outras coisas também são importantes ali, né, para o seu processo de emagrecimento, mas de nada adianta se essa base você não estiver fazendo. Então, para deixar tudo isso de uma forma mais prática, eu peguei aqui um exemplo de um copo, é por isso que eu mostrei o copo ali nos meus stories, mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, tudo que a gente come, eu vou estar fazendo aqui, espero que eu não faça sujeira, mas o que eu quero que vocês entendam é que assim, tudo que a gente come vai acrescentando calorias. Então vamos supor que ali no seu café da manhã, você está tentando se alimentar melhor, está comendo ovos mexidos, por exemplo, com fruta, com aveia, enfim, é o seu café da manhã ali que você está comendo, isso vai acrescentando calorias na sua alimentação, concorda? Independente disso ser, enfim, uma caloria de qualidade ou não, tá acrescentando calorias. Então isso, beleza, seu café da manhã, ok. Aí seu almoço foi, sei lá, arroz, feijão, comeu uma carne, pegou de sobremesa ali um chocolatinho, alguma coisa assim. No seu lanche também teve um iogurte, ou sei lá, um mingau de aveia, foi acrescentando calorias. Aí seu jantar também foi, às vezes, até um peixe, um frango, enfim, com salada. Ok, legal. Você teve sua alimentação aqui do dia, vamos supor que você gaste, só para dar um exemplo aqui, 2.000 calorias por dia. 2.000 calorias por dia, vamos supor que é o tamanho desse copo aqui. Se você comeu, vamos supor, 1.600 calorias, que é onde eu deixei aqui nesse limite de água, você tá fazendo déficit calórico, você tá comendo menos calorias do que você gasta. Eu diria que 400 calorias a menos, né, do que você gasta, considerando essas 2.000 aí que a gente tá colocando. Ou seja, você tá de fato aplicando esse déficit calórico, isso vai te levar ao emagrecimento. Mas Gi, não importa se essas calorias são de qualidade, eu só preciso prestar atenção nas calorias, então eu posso comer 1.600 calorias se eu gastar ali 2.000 calorias, eu posso comer 1.600 calorias de chocolate, de hambúrguer. Não é esse o ponto. Lógico que essa parte
Primeiro que assim, se a gente realmente só come besteira, provavelmente você não vai conseguir fazer esse déficit calórico, porque tem muitos alimentos que são mais calóricos, a densidade calórica disso vai acabar sendo elevada ali, você também não vai estar proporcionando, pensando em estratégia, você não vai estar proporcionando saciedade, vai ter que comer mais vezes, em maior volume, maior quantidade, então tudo isso vai acabar atrapalhando, você não vai ter de fato esse déficit calórico, mas mesmo que você tenha, é lógico que a qualidade importa, porque a qualidade que vai fazer o seu organismo funcionar, a qualidade do seu emagrecimento ser legal, nada adianta você começar a emagrecer, mas perdendo massa muscular e não gordura. Você vai virar uma pessoa flácida, por exemplo. Então, sim, a qualidade importa. Mas a base para esse emagrecimento, o ponto de partida é esse déficit calórico aqui que a gente colocou. Agora vamos supor que além disso, você teve uma sobremesa também ali no seu jantar, você foi assistir televisão depois, rolou uma pipoquinha, sei lá, se você tem filho, por exemplo, seu filho te chamou ali para comer, você comeu um biscoito, alguma coisa assim junto com ele, você ficou ali no limite dessas 2.000 calorias que a gente deu de exemplo ali que você gasta. Se você tá nesse limite, você não vai estar engordando, mas também não vai estar emagrecendo. Você não tá fazendo um déficit calórico e nem um superávit calórico. Você tá comendo exatamente o que você gasta. Ok, você vai estar se mantendo ali nesse processo. O que muitas vezes acontece é que eu vejo que as pessoas se sentem, eu tô estagnada, não tô conseguindo emagrecer. Mas quando a gente vai ver de fato tudo que ela tá comendo, ela não tá fazendo aquele déficit calórico. Às vezes você tá realmente nesse nível ali gastando, comendo o que você gasta. Então, você não vai estar tendo um resultado ali diante disso. Ok, agora vamos dizer que essa pessoa, sendo independente de ser de qualidade ou não, agora ela comeu outro hambúrguer, enfim, comeu mais alguma coisa assim, ou comeu até de qualidade mesmo, pensando num mingau de aveia ali que eu já postei também algumas vezes, pronto. Já foi algo que você comeu a mais, ou independente de ser de qualidade ou não que eu tô falando, vamos supor, esse mingau de aveia que eu falei, você colocou, além da aveia, colocou pasta de amendoim, colocou duas porções de frutas, uma banana, morango, enfim, foi adicionando coisas ali no seu mingau de aveia, por exemplo, que eu dei de exemplo, que é uma coisa que eu sempre faço. Tem algumas coisas que são muito calóricas, então, independente de serem saudáveis ou não, a pasta de castanha de caju, por exemplo, a pasta de amendoim, a fruta, a aveia, tudo isso pode ser super saudável, mas tá acrescentando calorias e tem muitos alimentos que são calóricos. Então, beleza, você tá comendo super bem. É aquela pessoa que às vezes, nossa, eu me alimento bem, eu só compro coisas saudáveis, só tenho tudo saudável aqui em casa e mesmo assim não consigo emagrecer, ou tô até engordando. Pode ser isso que tá acontecendo. Então, por isso que eu digo que assim, a qualidade sim importa, mas se você realmente estiver comendo mais calorias, você vai acabar engordando. Então, essa é a base ali pro seu emagrecimento. Esse é o déficit calórico, para quem não conhecia, é isso. Agora, a gente precisa pensar, deixa eu colocar aqui pro lado, porque senão daqui a pouco vai cair isso daqui, né? Pronto. Bom, e aí agora o que a gente precisa pensar é que assim, você já sabe que você precisa comer menos calorias ali do que você gasta para emagrecer. Mas de quanto que eu gasto de calorias, né? Como que eu sei o quanto que eu tô gastando ali por dia? Primeiro que eu quero que vocês entendam é que esse gasto calórico, ele é muito cíclico, eu diria. Ninguém gasta a vida inteira a mesma coisa de calorias. Então não tem como você dizer que, eu gasto então, eu fiz uma avaliação uma vez e eu tava gastando 2.000 calorias por dia. Ok, mas e agora? Como que é essa rotina? Como que tá a sua composição corporal? Tudo isso vai estar influenciando ali no seu gasto calórico. Então, primeiro a gente tem a sua composição corporal, isso sim dá um efeito ali no seu gasto calórico, tanto de peso, mas principalmente massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais calorias você gasta. Então, isso já é um impacto ali no seu gasto calórico. Agora, não só por isso, mas a gente tem também a relação nossa por idade, né? Quanto ao longo da nossa vida, a gente vai tendendo a gastar menos calorias. Então, isso já é também um ponto. Homem e mulher tem também uma diferença, e principalmente por ser muita diferença às vezes de peso, né? Homem normalmente é mais pesado, até por densidade óssea ali da pessoa, ou pela não só a estrutura, mas até a composição corporal em si. Enfim, tudo isso vai sendo influenciado ali no seu gasto calórico. Além disso, a gente tem também o gasto calórico que não é a taxa metabólica basal, né? A taxa metabólica basal é o quanto você gasta para se manter vivo ali ao longo do dia. E isso vai ser definido realmente por você, quem você é, onde você mora, por exemplo, se é uma pessoa que mora num lugar tropical, por exemplo, super calor, uma pessoa que mora num lugar que é super frio, dá também uma leve diferença, lógico que é pouco, mas enfim,
Faz diferença. Agora a gente tem também o estímulo de fora. Tudo que você gasta de calorias, sua rotina principalmente. Se você é uma pessoa, eu, por exemplo, que eu trabalho sentada aqui praticamente o dia todo, eu tô gastando menos calorias ao longo do meu dia. Agora, se eu tenho um trabalho ali, eu sou personal, por exemplo, eu trabalho me movimentando, pegando peso, tudo mais, eu tô gastando mais calorias. Então, querendo ou não, isso vai sendo impactado ali no quanto que eu gasto ao longo do meu dia. Além disso, a gente tem a parte de atividade física mesmo, né? Quanta atividade física você faz, tanto em tempo ali, né? Mas também qual a frequência ali na sua semana, a intensidade que você coloca, ou até o estímulo mesmo que você está usando. Amanhã a gente vai ter um convidado especial aí para estar falando disso com a gente, para ajudar vocês mais nessa parte também de atividade física. Mas enfim, o ponto é que a gente vai gastando, né, ao longo da vida a gente gasta calorias de forma diferente. Então, isso é um ponto que eu quero que vocês tenham noção, que ao longo do tempo você vai tendo que observar um pouco mais e até observar no seu corpo. Por que eu tô falando isso? Eu vou dar aqui algumas formas de vocês estimarem o gasto calórico de vocês. Porém, tudo isso é uma estimativa. Não adianta a gente pensar que então a fórmula que a gente tá me passando se eu gasto 2.000 calorias, ela falou que é 2.000, é 2.000 e ponto. Não, isso é uma estimativa, a gente vai tentar, lógico, com fórmulas mais adequadas também para isso, a gente vai tentando estimar de forma mais fidedigna possível, mas tudo isso a gente vai ver realmente na prática o quanto o seu corpo tá respondendo, e de acordo com isso a gente vai ajustando. Então, algumas formas aí da gente ver, né, descobrir qual é o seu gasto calórico, tem a calorimetria, que é um exame que tem até algumas pessoas que têm em clínica e tudo mais, é um aparelho realmente grande, caro, então não é em todo lugar que tem disponível, mas essa calorimetria, ela vai medir ali ela vai identificar o seu gasto calórico pelo seu consumo de oxigênio. Então, é uma máquina super cara, mas que já vai chegar mais próximo ali a realmente seu gasto calórico. Então, essa é uma forma de estar fazendo isso, mas não é uma forma de você estar aplicando ali em você na sua casa. A gente tem também a bioimpedância, né, que muita gente conhece. A bioimpedância, ela é uma máquina que passa uma corrente elétrica ali pelo seu corpo e ela vai identificar toda a sua composição corporal e aí com isso a gente tem uma ideia realmente do seu gasto calórico e tudo mais, né, por conta dessa sua composição corporal que ela está identificando. Porém, tem muitos erros ali da bioimpedância, principalmente pela forma de preparo ali, né, se você não faz tudo que todas as regrinhas ali, né, de preparo, enfim, para fazer a bioimpedância, ela vai acabar dando muito erro. E outro erro é em relação à própria fórmula ali que ela em si coloca para estar dando esse gasto calórico ali, tá estimando esse gasto calórico. Porque querendo ou não, é uma balança para milhares de pessoas, né, bilhões de pessoas que poderiam estar se pesando ali nessa balança. Então, ela não vai estar identificando de fato quem é você, né? Ela não vai estar se aproximando tão bem, às vezes, né, tendo esse resultado tão fidedigno. Então, isso é um ponto. Mas beleza, tem a bioimpedância. E a gente tem também que eu faço muito em consultório, que é a avaliação física realmente, né, que eu faço ali na pessoa para identificar a composição corporal dela, tudo mais. E aí a partir disso, eu encaixo essa pessoa, existem algumas equações ali, algumas fórmulas. Então, por exemplo, tem uma fórmula, vou falar aqui o nome para vocês, só para vocês saberem, mas tem a fórmula de Mifflin, por exemplo, que é uma fórmula que ela vai identificar melhor o gasto calórico daquela pessoa que é mais obesa, que tem mais sobrepeso, por exemplo. Tem a fórmula de Cunningham, que é uma fórmula que vai vai identificar muito bem pela massa muscular. Então, pessoas que que fazem atividade física, que tem uma maior massa muscular e tudo mais, a gente vai conseguir pegar muito bem também dessa pessoa. Agora, se a gente pega de uma pessoa totalmente sedentária e tudo mais, já vai ser diferente. Então, tudo isso a gente vai tentando identificar, né, qual é a pessoa para estar aplicando na fórmula correta. Mas também são estimativas que a gente está fazendo. E a gente tem também, que é mais fácil às vezes de vocês também terem acesso, que tem uma calculadora online mesmo, tá? Inclusive essas fórmulas que eu falei, se vocês jogarem o nome online, vocês também encontram, mas é mais complicadinho de estar fazendo. Mas tem também a calculadora TDEE. É uma calculadora online que você coloca ali seu peso, sua altura, se você souber a sua composição corporal, né, quantidade de massa muscular, percentual de gordura, tudo mais, ela vai chegar também um pouco mais próximo aí a esse resultado, né, de gasto calórico que você tem. Então, é uma forma ali de você estar estimando.
Então dá para você estar fazendo isso, mas o fato é, você só vai saber de fato se você está aplicando esse déficit calórico, se você estimou legal as suas calorias e está aplicando de fato esse déficit calórico no momento que você colocar em prática. Então, assim, eu vejo muito isso na minha rotina aqui diária, né? Eu tô estimando ali aquele gasto calórico daquela pessoa, mas tudo vai depender da resposta que o corpo dela der. Então, e principalmente assim, tem algumas pessoas que, vamos supor, já vem de um processo, não, nunca se alimentaram, nunca fizeram atividade física, se alimentam super mal, tudo mais. Então, o pequeno estímulo que a gente der já vai fazer uma grande diferença para aquela pessoa. Então, por isso que também às vezes não vale a gente já iniciar uma baita restrição calórica, mas isso é assunto para outra live. Mas fato é que assim, algumas pessoas vão responder muito bem, então, independente de você estar estimando legal ali ou não, ok, você tá. Basicamente, você está tendo um resultado ali legal. Agora, tem algumas pessoas que você vai perceber que você às vezes está aplicando ali em você mesma e não tá vendo um grande resultado. Pô, eu estimei ali que eu gasto umas 2.000 calorias, estou fazendo um déficit calórico de por volta de 15, 20%. Inclusive, assim, isso é um ponto bem legal também pra gente falar em relação à porcentagem, eu já falo aqui pra vocês. Mas a partir disso você vai sentindo, aplica isso, coloca isso na prática, né? Vê realmente o quanto você gasta de calorias, dá essa estimada pela essa calculadora TDEE que eu falei. Ela é super legal, tá? De estar estimando. E aí, a partir disso, você vai aplicando na prática e vendo se de fato você está tendo o resultado que você quer. Gi, mas como que eu vejo, né, quanto que eu tô comendo também, né? Como que eu sei se, ok, então tá, 1.600 calorias eu devo comer então. Vou estar fazendo um déficit calórico ali de 400 calorias. Como que eu sei que se eu tô comendo de fato isso? Tem também um aplicativo que chama MyFitnessPal, que é um aplicativo que você vai logando ali tudo que você come, você vai colocando ali no aplicativo. E ele já vai te dar um resultado bem legal ali de tudo que você come, ele vai calculando tudo que você come, e aí você já tem uma noção de tudo que realmente você está ingerindo, que você está comendo. Não só MyFitnessPal, tá? Tem outros aplicativos, tudo mais, que fazem também esse cálculo, vai no que você preferir. E aí, a partir disso, você já vai ter uma ideia de quanto você está consumindo, se você está, de fato, aplicando esse déficit calórico, e agora só na prática que você vai saber se esse déficit calórico que você está aplicando é o ideal para você. E a partir disso, você começa a fazer ajustes. Eu sei que tem aquelas pessoas que são super ansiosas e que já querem, quero começar então, quero ver resultado, vou começar a aplicar isso daqui essa semana, semana que vem já quero ver resultado. Infelizmente não é assim, tá? A gente tem que aplicar de fato, tenta aplicar por volta de umas 3 semanas, que aí sim você vai começar a ver algum resultado. Se você em 3 semanas perceber, nossa, não mudei absolutamente nada ali, e isso eu quero que vocês tenham muita noção de resultado, assim, não é só você estar se pesando, porque peso é muito relativo, vai estar variando super ali ao longo do tempo. Às vezes vale ou você tirar medidas, ou você ver, por exemplo, sei lá, tirar circunferências, tudo mais, ou até foto é uma coisa que você consegue acompanhar muito bem, tá? Então, isso é uma forma de você estar realmente vendo se você tá tendo uma boa evolução. Lógico que 3 semanas também é um período curto para você ter uma mega evolução muitas vezes, principalmente se você já vem de um processo ali, às vezes, de emagrecimento, não é uma mudança tão drástica ali para você, vai demorar um pouco para você ter uma baita evolução. Mas você já vai começar tendo um norte, ó, legal, consigo comer um pouco mais, um pouco menos. Então, isso vai ser essencial ali para vocês terem essa ideia. Agora, Gi, quanto que eu devo aplicar ali? Qual percentual de déficit calórico que eu devo aplicar? A partir de 10% você já teria realmente, né? Já dá pra gente ter esse emagrecimento, mas tudo vai depender disso que eu falei, do seu processo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, obesa, você vai acabar tendo uma baita evolução, muitas vezes logo no início. E às vezes vale começar aos poucos e depois ir aprofundando um pouco mais esse déficit calórico. Então, isso é uma forma de, aos poucos, você ir evoluindo realmente. Agora, se você é uma pessoa que, pô, já vem de uma já vem de um processo de emagrecimento e tudo mais, às vezes vale você puxar um pouquinho mais para esse déficit calórico, por volta de 25%, muitas vezes dá pra gente colocar, mas não adianta vocês quererem. Quero emagrecer então, vou reduzir 1.000 calorias aqui da minha alimentação, vou reduzir pela metade. Isso é um tiro no pé que você tá dando, inclusive amanhã eu vou falar sobre esse erro que é gravíssimo, eu diria, porque é um tiro no pé realmente. Eu vejo muitas pessoas aqui no meu dia a dia que chegam depois de dietas muito restritivas ali que fizeram de ter passado por todo esse processo, chegam aqui realmente
estagnadas e falam, ah, é porque o meu metabolismo é lento, é porque isso, é porque aquilo, e na verdade, seu metabolismo não é lento. Vocês vão deixando ele lento por tantas dietas malucas e restrições e um monte de coisa que fizeram. Então amanhã eu explico um pouco mais sobre isso, vou estar ajudando vocês nessa parte, mas o que eu quero realmente que vocês apliquem é esse déficit calórico. Então, estima aí as suas calorias, quanto que você está gastando de calorias por dia. E isso é uma coisa, como eu falei, vai variar ao longo do tempo, tá? Então, nosso corpo não se mantém igual ao longo da vida toda. Então, isso é uma coisa muito que você vai ter que ir acompanhando de fato. Sem dizer que a sua alimentação também, além de você estar aplicando esse déficit calórico, tudo mais, tudo isso que a gente falou, nosso corpo também tende a se adaptar muito aos estímulos que a gente está dando. Então, é uma coisa que ao longo do tempo, de fato, a gente vai ter que ir. É um processo, você vai estar sempre ajustando e tudo mais. Mas isso dá pra gente. Por isso que eu queria trazer essa parte do déficit calórico para vocês verem que, ok, a qualidade da alimentação é importante sim, tá? Mas se a base da sua alimentação, se você tá de fato aplicando esse déficit calórico, você vai ter esse emagrecimento. Então, por isso que eu falo que às vezes dá pra gente encaixar um chocolatezinho, dá pra encaixar um brownie, dá pra gente encaixar um hambúrguer na nossa alimentação. Se você tiver se você tiver fazendo de fato esse déficit calórico, você vai emagrecer. Como eu falei, a qualidade sim importa, então não adianta nada se dessas 1.600 calorias, que é o seu déficit calórico, por exemplo, que eu tô falando aqui, se essas 1.600 calorias, sei lá, metade disso é só de besteira, a qualidade do seu emagrecimento não vai ser legal. Mas vamos supor que 80% dessas 1.600 calorias, 80% é de qualidade, são alimentos bons, benéficos ali para você, enfim, tá tudo bem ajustado ali para você. E só os 20%, ou sei lá, 10% que você vai reservar ali para o hambúrguer, enfim, para esses alimentos conforto, não é isso que vai fazer a diferença ali, que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Então, da mesma forma que você não engorda, que você não emagrece comendo uma salada, você também não engorda comendo um hambúrguer, comendo um brownie, por exemplo. Então, tudo isso vai depender realmente de como tá ali o seu dia todo, como que tá o contexto todo da sua alimentação. Mas é isso, eu quero que vocês apliquem de fato isso. Eu quero ver se vocês têm dúvidas, se vocês já ouviram falar sobre o déficit calórico, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, vão me falando aqui. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, gente, porque as notificações foram descendo muito rápido. Mas deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada rápida. Deixa eu ver. Olha, gente, tem bastante gente por aqui, hein? Ó, acho que vocês estão bem tranquilos, hein? Déficit calórico é tranquilão aí pra vocês. Não, ó, gente, vamos fazer assim. Eu quero que vocês de fato apliquem aí, enfim, estimem esse gasto calórico, comecem a aplicar, a entender um pouco mais também do que vocês comem, porque é isso que eu falei em relação à qualidade, tá? Da alimentação, no sentido de que tem alguns alimentos que de fato são super saudáveis, tem certa qualidade nutricional, né? São bons de você estar incluindo ali no seu dia a dia, mas estão incluindo calorias também. Então, é importante vocês estarem cientes de tudo que vocês comem. Então, muitas vezes, isso de ter um aplicativo que calcula ali, né, quanto que você está comendo ao longo do dia, tem algumas pessoas que ficam, putz, mas que saco, né, ficar fazendo isso todos os dias. Ou, enfim, deve ser meio um transtorno, assim, ficar fazendo tudo isso. Mas, na verdade, isso é mais para você começar a ter um pouco mais da prática do quanto de calorias que tem em cada coisa, o que é calórico, o que não é. Porque a qualidade importa, mas se você não tiver a base, você não vai conseguir emagrecer. Então, não adianta nada você estar comendo super bem, mas estar comendo pasta de amendoim, castanha de caju, são, enfim, fontes de gorduras que, apesar de, né, tem muitas fontes de gorduras que são boas, mas que trazem muitas calorias. Então, tudo isso, se você não tem essa noção do que é calórico, do que não é, do quanto você está comendo, a quantidade é muito importante, né? Porque esses alimentos que têm alta densidade calórica, se você come, pegar a pasta de amendoim que eu falei, ao invés de pegar, sei lá, uma colher de sopa rasa, pega uma colher de sopa, aquele montinho ali em cima, vai ser muito mais caloria que você está consumindo. Então, tudo isso vai fazendo diferença. E é essa diferença que muitas vezes está travando o seu emagrecimento. E por isso que eu digo, esse é o fator essencial, é o ponto de partida ali para você iniciar nesse processo de emagrecimento. Bom, a live foi rápida até, achei que
que eu ia demorar mais para explicar sobre o assunto, mas é isso, eu quero simplificar mesmo para vocês, tá? Eu quero que realmente seja o mais simples possível. Emagrecimento não é para ser essa luta toda, a gente não precisa ficar lutando contra a nossa alimentação, esse terror todo que tem em cima da alimentação. O que eu quero realmente é libertar vocês, né? Mostrar que dá sim para você comer tudo que você gosta, que dá para ter uma tranquilidade em relação à sua alimentação, basta você ter as estratégias certas, né? Você aplicar isso de forma simples. Então, inclusive, assim, eu tô lançando também em breve um programa ali, uma mentoria para vocês, que vai ser, tá ficando muito legal mesmo. Em breve eu falo mais sobre, não sei se eu já posso ficar falando muito mais, mas enfim, vai ser no dia 12 de agosto, tá? Que eu vou estar lançando essa mentoria. Já se preparem, porque assim, vai ser muito conteúdo e muito legal para vocês. Eu vou estar ajudando de fato ali a mostrar que sim, dá para você comer tudo que você gosta e ainda assim emagrecer. Então, emagrecer sem sofrimento, sem essas dietas malucas, restritivas, é realmente pegar a parte da estratégia, essas estratégias inteligentes e aplicar aí, colocar na prática mesmo de forma básica, simples e tranquila, do jeito que foi. É muito simples tudo isso que eu tô falando, e eu sei que às vezes parece ser simples demais também, né? Mas assim, eu vejo que fica às vezes muito só na teoria, sabe? As pessoas deixam de aplicar também muito isso na prática. Então, é isso, coloque em prática. E já fica também novidade aí para vocês. Então, além dessa live de hoje, amanhã eu vou ter uma live aqui com o Vitor. Já postei bastante coisa aqui também sobre ele me acompanha também na parte de treinos. Confio super aí no trabalho dele, então ele vai estar ajudando aqui vocês. A gente quer falar um pouco do maior erro aí que as pessoas cometem em relação à dieta e treino. Então, quero que vocês tenham aí os dois lados que são essenciais, né, para, enfim, resultados de qualquer forma. Dieta e treino caminham aí juntos. Então, ele vai estar aqui amanhã com a gente às 8 da noite, tá? Então estejam aqui, já deixem segunda e terça, já deixem marcado aí na agenda, 8 da noite esse encontro aqui comigo, porque assim, vai ter muito conteúdo legal para vocês, tá? Quero realmente que seja fazer a diferença aqui de fato de uma forma tranquila, como eu falei, mas libertar aí vocês de todo esse conhecimento de loucuras, né? Que falam em volta de emagrecimento e tudo mais. Então, é isso. Deixa eu ver aqui, gente, minha estagiária me salvando. Porque eu fiquei procurando as perguntas, tá aqui, gente, achei. Ai, olha. Bom, vamos lá. Vou só responder então as perguntas. Aqui, bora. Ó, me perguntaram assim: o tipo de ocupação da pessoa influencia muito? Sim, influencia, tá? Se você é uma pessoa, como eu falei, vai um personal, tudo mais, que tá trabalhando ali, né, se movimentando muito ao longo do dia, você vai estar gastando mais calorias. Agora, se você trabalha sentado o dia inteiro, você vai estar gastando menos, você se movimenta menos. Se é uma pessoa também que trabalha embaixo ali de um sol quente, por exemplo, também vai ser diferente de uma pessoa que trabalha num lugar, enfim, com ar-condicionado e tudo mais. Eu acho que isso são pequenos ajustes, tá, gente? Mas faz diferença sim, tá? Então, isso deve ser levado em consideração quando a gente tá montando ali o nosso plano alimentar. Gi, devo me prender ao peso da balança nesse déficit calórico? Importa muito? Olha, o peso na balança, peso é muito relativo, tá? A gente vai variando muito o peso ao longo do tempo. Ao longo do tempo não, ao longo do dia, desculpa. Ao longo do dia vai variando muito por conta de, às vezes você já foi no banheiro, não foi, ou se você tá, se é mulher, né, tá no período menstrual, se não tá. Em relação à quantidade de água que você tá bebendo ali ao longo do seu dia, ou enfim, tudo isso vai, ou até o que você comeu, se você já fez né, como tá a sua digestão, enfim, tudo isso vai acarretando ali no seu peso. Então, tem pessoas que flutuam ali o peso por volta de 7 quilos até por dia. Então, por isso que peso para mim não é uma variante que a gente vai estar conseguindo observar muito bem os nossos resultados, tá? Então você pode estar mais retida, pode estar inchada, isso faz diferença ali no seu peso. Então o que eu te digo é assim, peso pode até ser um norte às vezes para você, dependendo, como eu falei, é uma pessoa super obesa que tá iniciando ali num processo de emagrecimento e tudo mais. Lógico que a gente vem numa grande perda de peso naquela pessoa, faz diferença. Mas agora, assim, no dia a dia mesmo, para você estar acompanhando de fato seus resultados, não acho que é um parâmetro muito legal, não, tá? Vale muito mais você ir observando pelas suas medidas, circunferências, tirar foto. Gente, foto é uma coisa que assim, a gente parece besteira, mas a gente se olha no espelho
todos os dias, toda hora. Então a gente não consegue muitas vezes ver a evolução em nós mesmos, né? Então a gente precisa de fato ali estar observando de outra forma. Então o que eu faço é tirar uma foto no mesmo lugar, mesma luz, mesma roupa, se possível, né? Tipo top, enfim, para não ter muita variância também, não variar muito, e aí com isso você consegue observar um pouco melhor como foi seus resultados. O aplicativo para ver a caloria que gasto por dia. Ó, o aplicativo que eu uso é o MyFitnessPal, mas existem outros aplicativos, tá? O MyFitnessPal eu acho que é o mais simples deles e tem bastante, tem vários produtos também já incluídos ali, né? Então, por exemplo, consumir um iogurte da Nestlé, enfim, X. Você coloca lá, tem o iogurte, enfim, é muito mais fácil. Por isso que na minha prática, assim, eu gosto bastante. Deixa eu ver o que mais. Eu vi que vocês colocaram na caixinha de perguntas sobre ter disciplina, força de vontade, objetivos e metas ali para o processo de emagrecimento. E sim, esses fatores são super importantes, sim. Mas de nada adianta também ter tudo isso se o déficit calórico não está sendo aplicado. Então, por isso que ele sim é o fator essencial para esse emagrecimento. Bom, acho que é isso, né, gente? Acho que eu não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Bom, beleza. Ó, gente, minha estagiária perfeita já tá colocando aqui, Polly colocando MyFitnessPal, é o aplicativo, ela deixou por escrito nos comentários. Gi, você poderia dar dicas de alimentos de baixa caloria que ajudam a saciar a fome? Sim, tá? Tem muitos alimentos, por exemplo, principalmente frutas, verduras, vegetais, são alimentos que têm muita fibra, muita água, não tem tantas calorias, tá? Algumas frutas, como por exemplo, morango, é uma fruta que eu gosto de usar bastante para dar volume ali na minha refeição, no meu prato, tudo mais. Quando eu tô com fome, eu gosto de pegar fruta que dá mais volume. Então, sei lá, se é um iogurte com fruta que eu vou comer à tarde, eu prefiro que seja uma fruta de mais volume ali para eu sentir que tô comendo mais, para dar saciedade e tudo mais. Agora a gente pensar, por exemplo, uma banana é um problema comer uma banana? Não, mas muitas vezes não vai ser o suficiente para estar te saciando, ou até vai, não sei, vai depender muito de cada um. Mas agora sim, alimentos como, por exemplo, legumes de forma geral, tá? Eles vão ser super baixa caloria. Eu gosto até de pegar, às vezes, aperitivos, assim, que as pessoas acabam beliscando e embutindo muitas calorias nisso, eu acabo preferindo por esses aperitivos que tenham menor densidade calórica, que você consegue não se importar muito com a quantidade que você está consumindo, vamos dizer assim. Então, sei lá, uma cenourinha, gosto de fazer tipo palitinhos de vegetais para comer com uma coalhada, com hummus, por exemplo, enfim, com um patezinho de atum, sei lá. Mas aí pegar tipo um palitinho de vegetais, tipo cenoura, pepino, tomate, por exemplo, fica super gostoso e baixa caloria. Tem também post meu, se eu não me engano, eu postei, acho que são 2 posts atrás, que eu dou alguns exemplos ali de, enfim, alimentos com baixa densidade calórica. Vale dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Nunca vamos dormir da forma que acordamos. Realmente, a gente não. Ao longo do dia, nosso peso, né? Acho que é em relação ao peso que você tá falando, a gente vai ganhando mais peso, às vezes, ao longo do dia. Por isso que tem algumas pessoas que acordam, tô com a barriga reta quando eu acordo, quando eu vou dormir, não tô. Isso tem a ver, sim, em relação, às vezes, retenção, tudo mais, às vezes até digestão, tá? Da pessoa, que ela tem aquele estufamento abdominal, enfim. Tudo isso vai acarretando ali no seu peso. Então, se o peso for seu único parâmetro, não vai ser meio difícil de você acompanhar esse resultado. Gil, o que você recomenda evitar para emagrecer? É exatamente isso que eu quero. Não sei se você pegou essa live desde o início, mas quero que você assista, desligando aqui, que você assista desde o início, para que você veja que assim. Esquece isso de qual alimento vai me emagrecer, qual alimento vai me engordar. O que vai de fato te engordar é se no todo você estiver consumindo mais calorias do que você gasta. O que vai te emagrecer é se no todo, contexto geral, você estiver comendo menos calorias do que você gasta. A qualidade da alimentação, como eu já falei aqui várias vezes, se importa, tá? Mas se essa base não tiver, se tudo isso que você tá comendo é super de qualidade, mas você gasta 2.000 calorias e tá comendo 2.500, você não vai emagrecer. Então, não existe um alimento em si que vai ter, que vai ser, vai ter o poder de fazer isso, tá, por você. Então, vai tudo depender desse contexto geral. Bom, eu acho que é isso. Agora eu respondi tudo, né, gente? Não é possível que eu sou tão perdida aqui nessa live. Mas muito legal, gente, adorei.
E estejam preparados, então, que amanhã tem live, então, comigo e com o Vitor por aqui. E nas próximas semanas também, segunda e terça, já deixem reservado aí esse horário das 8 da noite, porque vai ter muito conteúdo legal para vocês, conteúdo libertador mesmo, que eu quero que simplificar esse processo de emagrecimento. Eu quero que você perceba que sim, dá para você comer tudo que você gosta e ainda sim emagrecer. Qual a quantidade ideal de granola por dia? Mesma coisa, vai depender de um contexto. Se dentro do contexto da sua alimentação você está se alimentando super bem, dentro desse contexto de alimentação, você tá comendo super bem, tá dentro desse déficit calórico e tudo mais, você pode às vezes comer um pouquinho mais de granola, um pouquinho menos. Tudo isso vai depender de um contexto. Qual a quantidade de calorias ao longo do seu dia? Como está distribuído? Eu não falei muito disso aqui, mas como está distribuído ao longo do seu dia os macronutrientes, carboidrato, proteína, gorduras, como que está sendo isso ao longo do seu dia? Então, tudo isso vai depender e por isso que eu quero criar essa mentoria. Quero não, né? Já estou criando essa mentoria que é para ajudar em todo esse passo a passo. Eu sei que aqui é o ponto de partida, o ponto inicial, mas ainda tem muito conteúdo para falar aqui para vocês, ainda tem muita coisa que eu estou preparando para ajudar de fato todos vocês nisso. Mas é isso, gente. Muito obrigada aí pelo tempo também de vocês. Encontro vocês amanhã também às 8 da noite por aqui. E é isso, eu vou abrir caixinha de perguntas depois lá nos meus stories. Quem tiver dúvida, dificuldade, vocês sabem que eu tô sempre disposta aí a estar ajudando vocês. Então não deixe de acompanhar aí os próximos dias, as próximas lives, que vai ter muito conteúdo legal. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.